Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos aqui reunidos em família, a Alice, a Regi, o Lucas aí atrás do celular. E a gente estava meditando na palavra de Deus, no texto de 2 Crônicas, capítulo 7, o versículo 12, e eu queria ler com você. E o Senhor Jeová apareceu a Salomão de noite e lhe disse: ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar como casa de sacrifícios. Que privilégio! Primeiro, de Deus aparecer para a gente, né? Segundo, ele já aparece dando uma satisfação para a gente que ouviu a oração. E terceiro, é que ele escolheu aquele lugar como lugar onde o nome dele iria habitar, como casa de sacrifícios agradáveis a ele. Esse é o nosso Deus que preocupa conosco e que nunca vai nos desamparar. No versículo 13, ele começa a dizer assim: olha, se eu fechar os céus para que não haja chuva, quer dizer, se eu mandar um tempo de sequidão, ou se eu ordenar aos gafanhotos que devorem a terra, ou se eu enviar pestilência entre o meu povo. Veja que o se aqui ele é condicionante. Então ele está dizendo: olha, apesar de ter ouvido você, apesar de ter ouvido a sua oração, apesar de ter aparecido a você, apesar de ter escolhido, eu estou dizendo que se eu fechar os céus para que não haja chuva, se eu enviar gafanhotos, se eu enviar peste diante do meu povo, eu preciso que o meu povo reaja a isso. E a gente tem assistido aí por muito tempo, houve uma sequidão tremenda, principalmente no nosso Brasil. Graças a Deus, o povo de Deus buscou e Deus abriu as comportas do céu verdadeiramente. E recentemente, no mês de fevereiro, nós tivemos aí um ataque, um enxame, né? Uma nuvem de gafanhotos na África, não é isso? Na África, no Quênia. Na África, no Quênia, foi devastador. E agora essa peste assolando aí o mundo inteiro. E interessante que na África, pelo que nós estávamos pesquisando aqui, né, Alice? É o lugar que está menos atingido, porque o vírus ele se propaga nos lugares mais frios, não é isso? O vírus da gripe, né? É um vírus de frio. Então, assim, a Alice não está querendo aparecer porque ela está tímida, né? Mas houve a praga do gafanhoto lá, que devastou a plantação e trouxe muitos estragos ali naquele continente, né? Principalmente na Somália, né? Teve bastante. Enfim. Consumiram 70 mil hectares de plantação. O que é 70 mil hectares? Então, a imagem, a presença do gafanhoto é o poder de comer aquilo que nunca foi plantado, né? Aquilo que a gente poderia usufruir, chega o gafanhoto e come no nosso lugar. E agora essa questão dessa peste, desse vírus que foi espalhado aí e trazendo muito pânico, muita tristeza, isso aí está no mundo inteiro. O verso 14 é que nos enche de esperança o nosso coração e mostra algumas coisas que nós é que temos que fazer. O verso 14 diz assim: e se o meu povo que se chama pelo meu nome, lembre-se que ali naquele lugar, no templo que Salomão fez, Deus escolheu para fazer habitar ali o nome dele. Então o templo é o lugar onde Deus faz habitar o nome dele, porque Deus não vai habitar num templo, ele não cabe dentro de um templo. A terra serve como estrado dos seus pés. Deus é muito além de um espaço geográfico. Ele é Deus, ele é onipotente, onipresente, onisciente. Mas ele está dizendo que esse povo que se chama pelo meu nome somos nós. Jesus herdou o nome que está acima de todo nome, no qual importa que todo joelho se dobre e que toda língua confesse que Ele é Senhor. E nós acreditamos nesse nome.
se humilhar. Então chegou o tempo da gente se humilhar. E se humilhar, esse mesmo texto de Filipenses que a gente citou aqui, fala sobre humilhação. Porque a humilhação está ligada diretamente à obediência, à sujeição. A maior oração de humilhação que teve no Novo Testamento foi a que Jesus fez no Getsêmani, quando ele se humilhou a sua vontade, entregou a sua vontade ali naquele lugar, matando a sua vontade, falando para Deus: se possível for, afasta de mim esse cálice, mas que contudo, entretanto, seja feita a tua vontade. Então humilhar é negar a si mesmo, é esvaziar-se de si mesmo, é se entregar a um propósito comum, é não pensar egoístamente, mas pensar coletivamente. Humilhar é pensar mais no outro do que em si próprio. Isso é se humilhar, é negar as suas vontades. Não é isso? Quer completar alguma coisa, a questão da humilhação? É aquilo que a gente conversou, que a oração da humilhação, ela é a melhor forma da gente quebrantar, né? Se quebrantar, chegar a Deus. E aí vem a outra parte, que é orar. Então aí vem a oração dentro da humilhação. Então quando você se humilha, você já, através das suas palavras, porque humilhar é uma atitude, mas orar você faz através das suas palavras. Então a oração com a sua atitude, isso traz o chamar pelo nome de Deus, buscar a minha face. Aí nós estávamos conversando aqui, qual face que você quer buscar? Porque Pedro, Tiago e João viram a face de um Jesus glorificado ali no Monte da Transfiguração. A Bíblia diz que o rosto dele se transfigurou e brilhou como o sol, a força do sol ao meio-dia, né? Ou a face do Cristo crucificado, com a coroa de espinho, machucado, cuspiram na face dele. Então as situações mostram a nossa fidelidade, porque nem todos querem buscar, nem todos querem continuar buscando e subir com ele para o Monte da Transfiguração. Outros, entretanto, não querem participar do momento da sua humilhação, do seu sofrimento, e estar com ele ali na sua agonia. Então qual face que a gente quer? Qual face estamos buscando? A da transfiguração ou a face do Calvário? A Bíblia diz que Jesus, quando chegou na aldeia dos samaritanos, ele mostrava na face dele a firme convicção de ir para Jerusalém. Qual face? A face da firme convicção de cumprirmos o nosso propósito? Então é essa face que nós temos que buscar, de cumprir o nosso propósito em Deus. Então eu ouvirei desde os céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então ele promete ouvir, ele promete perdoar e ele promete sarar. Essa peste tem colocado muita gente doente. A gente não sabe a proporção que isso vai tomar, mas a gente sabe o que fazer. E chegou o tempo da igreja ser igreja. Igreja não é um templo, ali é o lugar onde a igreja se reúne como um corpo místico de Cristo para cultuar ao Senhor, Rei dos Reis. Mas a Bíblia diz que a igreja também se reunia em casas. Chegou o momento da gente se unir em humilhação, em buscar a face, seja a face da determinação de cumprir o propósito, seja a face do sofrimento por estar se cumprindo esse propósito, ou seja a face gloriosa por ver esse propósito sendo cumprido e ressuscitado. Eu não sei o que você está passando nesse momento, mas eu sei que a todo instante chega uma notícia diferente. Essa questão do coronavírus, ele tem assustado os nossos lares, tem assustado a nossa sociedade, e é algo inédito. O mundo está parado. Então eu quero convocar você, já que parou, então vamos buscar, como igreja, como pastor da Igreja Batista Palavra Revelada. Eu convoco a todos os fiéis
Eu convoco a todos os pastores da minha cidade, a todos os pastores do meu estado. Vamos tirar um tempo de oração, de busca. Domingo, vamos tirar um período de jejum. Vamos colocar a nossa igreja para jejuar domingo agora. Todo mundo jejuando até o meio-dia. Ao meio-dia todo mundo reunindo em prol que Deus vai iluminar algum cientista, alguém vai descobrir a vacina, alguma coisa vai acontecer. Deus vai sarar essa terra. Deus vai iluminar alguém para sarar essa terra. Deus vai ouvir as nossas orações. E outra coisa, Deus vai perdoar os nossos pecados. Então chegou o momento da gente se unir como igreja. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos à oração que se eleve deste lugar. Então ele está prometendo, olha, eu vou ouvir. Os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos atentos. Então chegou o momento, igreja, da gente ser igreja. De parar de ficar espalhando caos, notícias toda hora. Você precisa de cuidar da sua saúde mental. Você precisa de cuidar da sua saúde psicológica. E ficar alimentando toda hora, isso aí às vezes vai ser prejudicial para você, porque você vai elevar o seu grau de ansiedade. A Bíblia diz que nós temos que ser simples como a pomba e prudente como a serpente. Então é tempo de prudência. É tempo de ser prudente como uma serpente. É tempo da gente resguardar. Não que nós estejamos acovardando, não. Mas é tempo da gente mostrar que somos igreja. E eu convoco a você, domingo agora, estaremos no jejum e oração pelo nosso país, pela nossa cidade, pelo nosso estado, pelo mundo, essa pandemia que tomou conta. O nosso Deus é muito maior e Ele promete ouvir. Ele fala que está com os ouvidos atentos, que os olhos dele estão abertos. Ele não está fazendo de bobo. Deus não fechou os olhos para essa situação. Ele só quer que o povo dele busque a face dele, ore, se humilhe, se arrependa, se converta dos seus maus caminhos. Chegou o tempo de pedir perdão pela nossa nação. Chegou o tempo de se humilhar. Chegou o tempo de buscar. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe sua casa. Que Deus cubra sua família. Que Deus guarde você. Em nome de Jesus. Lembre-se sempre que dos cuidados necessários para que você não seja infectado. Você aí que é do grupo de risco, tá acima de 50 anos, tome cuidado. Você, as crianças que tem uma grande proporção aí de adquirir o vírus e transmiti-los, então cuidado ao visitar o seu papai, a sua mãe, o seu avô, a sua avó. Vamos nesse momento nos refugiar em oração para que possamos voltar mais fortes. Que Deus abençoe e guarde a sua família em nome de Jesus.